Eu quero conversar aqui com todos vocês, mas me dirigir especialmente ao deputado Nicolas Ferreira. Deputado, você é um moço, é um menino, muito jovem. E eu creio que talvez seja interessante para suas ambições políticas, para sua carreira, você ouvir um pouco os mais velhos. Talvez fosse bastante interessante você ouvir, não a mim que sou mais velho que você, mais velho que seu pai, mas ouvir o seu próprio pai. Veja, o que você fez neste vídeo sobre o Pix seria alguma coisa digna da oposição, louvável, se você não tivesse criado uma mentira tola. Você falou que o Pix não seria taxado. E rapidamente você passou o vídeo todo dizendo que ele iria ser taxado porque o fisco colocaria na sua mira as pessoas mais humildes. Isso não é verdade. Você sabe que não é verdade, porque a taxação do Pix teria que ser autorizada pelo Congresso para modificar a Constituição. Então, você fala rapidamente uma verdade, não será taxado, aí você diz que não acredita no governo, portanto, vai ser taxado, e você trabalha aí o vídeo todo com questões que são mentirosas. Ou seja, você trabalha com a ideia de que ele vai ser taxado. Se você faz um exame de consciência, você não percebe que isso, diante do seu pai, daquilo que ele prega como pastor, lá na sua igreja, você não sente que você ultrapassou os limites, que você tangenciou o pecado? Não? Você não percebeu ainda? Então eu vou colocar aqui para você, eu podia colocar vários trechos, alguns inclusive bastante tocantes, mas eu não vou fazer um trabalho apelativo, eu vou fazer um trabalho pedagógico. Eu vou acreditar que você, sendo jovem, pode se reconsiderar, se recriar, seguir um caminho mais digno do que este. Então eu vou colocar um vídeo aqui do seu pai pregando na igreja e mostrando como ele não concorda com isso que você está fazendo, especificamente em relação à política, porque ele chama um dos mandamentos da igreja de vocês, que implica em honrar os governantes. E você não honrou os governantes. E eu vou voltar a falar disso para você. Eu quero conversar olhando no olho seu. Eu quero acreditar que você pegou um caminho errado por ser jovem, mas você pode fazer oposição a este governo sem pegar um caminho errado, sem pegar o caminho do pecado. Veja este vídeo agora do seu pai, vejam vocês o vídeo do pastor Edésio sobre governo, aqui, agora. Então, se Deus entregou a uma pessoa
Ser pai, ser mãe é uma posição outorgada, concedida, permitida pelo próprio Deus. É um padrão que deve ser respeitado, e eu quero comentar sobre dois aspectos. Um aspecto pessoal, de modo específico, e também um aspecto prático. Quando nós falamos sobre esse pessoal específico, observa bem, 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 e 14, é uma palavra para você e para mim, para nós, essa palavra: honrar aos governos. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então escute-me, é um mandamento, é uma regra, é uma lei. Nós devemos honrar os governantes. Me parece que a palavra bíblica falada pelo pastor pode ser questionada por pessoas como eu, né? Mas você vem da igreja, você vem da pregação do seu pai, você diz confiar nele e na igreja. E a igreja está pedindo para que você trate o governo dos homens com dignidade, com honra. O que é isso? O que é honrar pai e mãe, honrar as autoridades, como seu pai disse, né? Honrar as pessoas pela posição delas. Então, se o pai é mau ou bom, você tem que honrar porque ele é pai. Se o governo é mau ou bom, você tem que honrar porque ele é governo, governo dos homens. O que é honrar? É tratar com dignidade, com respeito, com honestidade. Se você pegar a sequência desse vídeo do seu pai, se você pegar a pregação toda, ele vai insistir nisso. Insistir na ideia de que o lugar de autoridade é lugar de autoridade, tem que ser respeitado, tem que ser tratado com dignidade. Isto é honrar o local. Então você desonrou já. Eu me lembro que você fez ataques ao Lula, pessoais, mentirosos. A justiça acionou você. Lembra? Deixa isso para trás. Vamos ficar só na questão do Pix. Você não honrou o governo. Você não honrou a autoridade. Porque para honrar a autoridade, você teria que ter feito a oposição sem levantar falso testemunho. Você tinha que considerar o governo com a verdade que estava com o governo. Como você faria isso? Eu vou dar uma dica para você, porque eu acredito que você é um menino que está se desencaminhando e pode a qualquer momento ser abençoado por Deus e pegar um caminho correto. Por que não? Eu sou professor, eu não posso nunca desacreditar das pessoas, achar que as pessoas são tortas e não vão voltar ao caminho correto. Não, veja, eu vi lá a pregação do seu pai. Tudo que você faz ali, pela pregação do seu pai, não funciona. Veja, este trabalho que você fez do Pix, você podia ter feito várias objeções que você fez. Mas o problema é que, do meio do vídeo para frente, ou muito mais, o Pix ficou sendo um taxador. O imposto, o fisco, ficou sendo um perseguidor de pobres. E você, pelo seu próprio olhar no vídeo, não estava
acreditando no que estava falando. Porque os seus olhos no vídeo, se você prestar bem atenção, eles mostram que você sabia que você estava mentindo. Até porque você estava lendo num teleprompter. Quando a gente fala de cabeça, a gente se entusiasma, mas quando a gente lê num teleprompter, há um delay, ou seja, um tempo entre a leitura e o seu pensamento. E neste tempo entre a leitura e o seu pensamento, dava para ver nos seus olhos que você estava se esforçando para montar a mentira. Tanto é que as ironias que você tenta fazer, elas são feitas ali para descansar a sua fala. É como se você estivesse sofrendo ao representar o teatro ali e tivesse que de vez em quando relaxar. Então, o marqueteiro que montou o seu vídeo, ou a pessoa que montou o seu vídeo, ela põe em preto e branco aqueles momentos de ironia onde você descansa da mentira, recupera o fôlego para continuar mentindo. Chega num determinado momento do vídeo onde você desonra totalmente o governo, onde você não age com dignidade perante o adversário, onde você simplesmente quebra com o mandamento que o seu pai estava ensinando, que é a hora que você transforma o fisco num perseguidor dos mais humildes, quando na prática era o oposto. Porque veja, o fisco atual, ele pega de 2 para cima. E o Lula passou de 5 para cima. Por quê? Porque de 5 para baixo tem o projeto do Lula para eliminar a necessidade de imposto de renda. Por isso, então, só vale de 5 para cima. Em que sentido? No sentido do registro. Não, você não fez isso. Você começou a trabalhar com a ideia de que qualquer transação ia ser taxada e todo trabalhador ia ser transformado em sonegador e bandido. Ora, Nicolas Ferreira, você não agiu com a dignidade perante o governo. Você trabalhou desonestamente contra o adversário. O governo está numa posição que a sua igreja diz que você tem que honrar. Como é que eu honro um governo se eu sou oposição a ele? Tratando este governo com dignidade, sem criar o falso testemunho, que é um outro mandamento importante entre os 10 mandamentos de Deus. Não levantar falso testemunho. E você passou o tempo todo no falso testemunho, dando testemunho de coisas que não poderiam ocorrer. Não vão ocorrer, não tem como ocorrer, porque passariam pela sua mão no Congresso. Teria que haver uma modificação da Constituição para acontecer. Então eu penso, Nicolas, que se há algo, se há algo de verdadeiro entre o respeito ao seu pai, o respeito à igreja, se há algo de verdadeiro, se ficou desta educação que seu pai disse que te deu, se ficou algo, era hora de você repensar o que você fez. Olha, Nicolas, você é jovem. Eu sou um velho professor. Eu, sinceramente, eu gostaria que você me ouvisse seu pai, repensasse isso, não fizesse mais isso. Não fizesse mais. Você pode ter um futuro brilhante na política de direita, mas este foi um escorregão. E olha, é muito interessante porque você pensa ter tido sucesso. Você está inebriado pelo poder de ter seguidores.
Nicolas Ferreira, seguidor em internet, é uma grande ilusão, Nicolas. Hoje o sujeito tem vários seguidores por conta daquela notícia. Amanhã nenhuma das pessoas que viram aquela notícia volta a ver você. E a internet tem vida rápida. O que fica, Nicolas, são bons projetos. Se você faz bons projetos na Câmara a favor da população, você vai ter uma boa carreira. Se você fizer sempre esse tipo de oposição na base da desconsideração, na base de não entender a honra que você deve ao governo, não abaixar a cabeça, mas a honra, a tratar com dignidade. Se você não entender isso, você vai construir uma carreira, Nicolas, com pés de barro, que sempre vai depender de você criar mais mentiras, e o seu ego vai inchando de sucessos feitos pela mentira, completamente contrários aos mandamentos de Deus, Nicolas. Completamente contrários à educação que eu entendi que seu pai lhe deu ouvindo o sermão da igreja. Então veja, eu não tenho vínculos com a igreja, né? Eu não tenho vínculos com a religião, mas eu estou tratando a sua religião e a sua igreja com honra, com dignidade, entendendo o que ela falou e tentando ser honesto e transmitir o que ela falou para você que não está mais escutando. Você não está mais escutando a palavra de Deus, porque eles estão falando uma coisa e você está fazendo outra. Sabe o que vai acontecer, Nicolas? Daqui a pouco, o teu filho que está crescendo, ou tua filha, não sei, ela não vai mais sentir que ela pode honrar você. Ela vai entrar no drama que o seu pai está denunciando, daquelas pessoas que tem que fazer esforço para honrar pai e mãe, porque os pai e mãe não merecem. E o teu pai está falando, não merece, o governo merece, o pai merece. Estando numa posição de mando, é preciso honrá-la. E honrar, quando se faz a oposição, é manter a honestidade perante o governo. Você não manteve, Nico. Você trabalhou, e o que é pior, o teu pecado se acentuou quando você teve a oportunidade de se redimir nas entrevistas posteriores ao vídeo, e ao invés de você se redimir, você reiterou a mentira, dizendo, se o governo voltou atrás, então não era fake news. Fake news foi você, não foi o governo. Por que é que você está insistindo neste caminho que não vai levar você a bom termo? Ninguém, Nicolas, ninguém, criando esse tipo de mentira e sabendo desse tipo de mentira e criando esta desonra para com os mandatários, chega a ser um bom político ou chega a ser reconhecido. Não é. O exemplo do Bolsonaro é muito ruim. É muito ruim. Ele é uma pessoa que você segue o exemplo dele, mas eu acho que você deveria seguir muito mais o exemplo do seu pai do que dele. Você está procurando o seu pai em outra figura? Não, você deveria procurar no pastor, porque nele, no Bolsonaro, ele é um cara que quis pôr bomba no quartel para explodir os próprios amigos. Eu duvido que seu pai aprove uma coisa dessas. Duvido. Então, Nicolas, muda a rota, começa a usar a sua inteligência para o bem, começa a usar a sua inteligência por bem. Você pode ser um conservador, mas usar do seu conservadorismo para o bem. E o que você fez não ajuda e não vai ajudar você no seu próprio lar, porque logo sua esposa começa a perceber, logo sua filha cresce e começa a perceber, e aí a desgraça está feita no lar.
E aí o seu inferno astral começa. As pessoas perdem o respeito por você. Você quer ser um deputado conservador respeitado? Muda. Tira a mentira da sua vida. Tira. Se você me escutou e você promete pensar, eu agradeço. De coração. Daqui a pouco a gente volta.